Vamos girar então com o noticiário agora para trazer para vocês informação sobre o caso do racismo, né, do jogador Vini Júnior. E diante dessa onda de indignação, inclusive dos insultos racistas que aconteceram, que foram proferidos contra o jogador Vinícius Júnior, no jogo na Espanha, no último domingo, a polícia espanhola deteve nessa terça-feira 7 pessoas suspeitas de crimes de injúria racial e ódio contra o brasileiro. No início da manhã, a Polícia Nacional da Espanha anunciou a detenção de 4 pessoas que foram suspeitas de estarem envolvidas na colocação do boneco que representava o atacante Vini Júnior, enforcado sob uma ponte de Madrid em janeiro de 2023. E poucas horas depois, os policiais também prenderam outros 3 torcedores do Valência, identificados pelo clube como os autores dos insultos que foram feitos no último domingo contra o brasileiro durante o jogo contra o Real Madrid no domingo. Segundo as mídias locais ali, os 3 envolvidos no incidente de domingo teriam sido soltos após prestar depoimento. E a gente tem visto que esse caso ele trouxe, de fato, uma repercussão mundial muito grande, Não só no futebol, escalou para a política, sim, escalou para diversos segmentos. E agora a gente viu, inclusive hoje, o senador Magno Malta, diante de todo esse cenário que mobilizou o mundo depois desse crime que aconteceu contra o Vini Júnior, o senador Magno Malta fez uma fala, no mínimo, bizarra hoje no Senado Federal. Vamos ver o que disse Magno Malta. É que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando. Não reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Tá bem? De alguma coisa. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo, ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, ó, como não tem nada contra branco, e eu ainda como, se tiver. Então, veneno se faz com veneno. Então esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a Associação de Defesa dos Animais, que não tomou a defesa, então fica revitimizando o Vinícius. Ao invés de colocar o menino lá em cima, e ele já fez o desabafo dele, a gente leva tudo para a cor da pele, mas tem muita coisa envolvida ali. Tem inveja, pela via da inveja não, mas fica ali só botando o Vini Júnior chorando, e agora vamos para os comerciais. Os comerciais são os mais caros possíveis. Daqui a pouco voltaremos com o Vini Júnior. Ele virou um instrumento desses vagabundos ganharem dinheiro. A nós aqui cabe a nossa solidariedade, é um gênio. E até porque o Brasil só produz gênio. Kreb, quero te ouvir. É grotesco, né? Eu tinha me esquecido, como uma das bênçãos dos últimos 4 anos foi a ausência do Magno Malta da política. Voltou ele, né? Para falar esses absurdos, né? Credo, né? Tem horas que a gente fica meio sem palavra para avaliar o que... Ou então precisaria recorrer a termos que eu não vou usar. Não devemos nos equiparar aos nossos congressistas, né? Na maneira como a gente reage às coisas. Eu volto a dizer, eu pensei bastante, inclusive, hein, porque a gente discutiu ontem, né, Kenzo, tal, a gente discordou um pouco sobre o assunto, pensei bastante. Eu mantenho a minha posição de ontem. O caso merece toda a repercussão que teve pelo mundo. É inaceitável, são inaceitáveis as seguidas agressões
racistas a que ele vem sofrendo. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. Coisas como pendurarem o boneco dele enforcado numa ponte. E por quê? O que é que ofende os espanhóis no comportamento do Vinícius Júnior? O fato dele fazer dancinhas no final, depois de fazer gols, uma expressão de alegria que ofende profundamente os torcedores dos outros times, a ponto deles quererem tirar a humanidade do jogador. Acharem que isso justifica tratar o jogador como se fosse um bicho. Então é horrível, não é uma atitude pré-moderna, pré-histórica essa, que não deveria mesmo mais fazer parte da nossa vida, né? Mas eu reitero também, eu acho que o governo brasileiro subiu no cavalo que estava passando arreado. Veja só, fez aquele escarcéu todo, chamou a embaixadora espanhola para prestar esclarecimentos sobre o que tinha acontecido lá na Espanha. E qual foi o resultado dessa conversa entre a embaixadora e o nosso Itamaraty? Um documento que reitera os termos de um acordo entre Brasil e Espanha, que foi firmado há 10 dias. Foi isso que eu estava falando ontem. Para que tratar um país amigo e que já tem uma iniciativa de combate ao racismo desenhada com o Brasil como se fosse inimigo? Porque o governo brasileiro pôs o dedo no nariz da Espanha desse jeito? É assim que se faz diplomacia. Porque eu até brinquei ontem, vamos para a guerra? De fato, se você já escalou dessa maneira com o que aconteceu hoje, se um dia o Vinícius sofreu uma agressão física, Deus nos livre. Se ele for machucado, atacado por torcedores racistas da Espanha, o que o Brasil vai fazer? Vai declarar guerra à Espanha? Eu acho que foi exagerada a reação do governo. E eu disse, os ministros que são negros, que militam pela causa negra, poderiam ter se manifestado. Mas a reação oficial como país, eu achei que foi um pouco longe demais. Mas a causa é absolutamente justa. A causa é absolutamente justa. E a fala do nosso deputado mostra a necessidade de você continuar batendo nessa tecla. Porque, enfim, tem certas cabeças em que a ideia de que o racismo é um mal realmente parece não entrar, né? E é exatamente disso, Grebe, que você está falando, que eu pego agora para falar também sobre esse caso do próprio senador, né? Quando ele se posiciona dessa forma, mais uma vez a prova, na minha avaliação, de que por isso mesmo é que é necessário, sim, que o governo se posicione da forma que se posicionou, né? De chamar, na minha avaliação, tá, Grebe? Eu entendi a sua, Sim. mas assim, de chamar, assim, por Vini Júnior ser um jogador brasileiro, não ter sido a primeira, nem segunda, nem terceira vez. E se a gente for parar para avaliar hoje os reflexos do que aconteceram hoje com as prisões, eu acho que contam muito e mostram muito, sim, de que as ações da polícia agora estão num rumo diferente do que aconteceram em episódios passados, quando o Vini Júnior sofreu também esses ataques racistas na Espanha, né? Agora, quando a gente viu um posicionamento mais firme do país, de sim chamar a embaixadora da Espanha para prestar esclarecimentos sobre o caso, eu acho que é no mínimo necessário para que marque sim esse posicionamento, porque ir além das redes sociais é necessário, é preciso diante dessa causa, que é o racismo, na minha avaliação, né? Wilson, quero te ouvir. Eu só ia fazer um comentário muito simples, né? Ouvindo esse comentário do Magnum Alto, né? Me lembrei daquela cena clássica, né? Do 2001, né? Uma Odisseia no Espaço, né? Que você tem uma evolução do macaco para a modernidade, né? Só que se fosse feito um frame, né? Uma transição do macaco para o Magnum Alto, não ia ter evolução nenhuma, né? Porque, enfim, mentalmente, enfim. Isso é um reflexo muito dos congressistas brasileiros,
que não sabem diferenciar certos posicionamentos. O Magno Malta tentou, nesse comentário, fazer um aceno para a sua militância, para a direita. Só que, gente, aí racismo é racismo, ponto, acabou. Você pode ser direita, de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita. Racismo é racismo, ponto, acabou. Não tem. Isso é ponto pacífico, gente. É ponto pacífico, não é questão de militância, é ponto pacífico. Né? É lamentável que um senador, na ânsia de lacrar, essa é a verdade, o Magno Malta tentou lacrar, né, essa ânsia, essa vontade que todo mundo tem agora com rede social, olha, preciso lacrar, foi lacrar e falou uma bela de uma bobagem, né? Sobre a questão do governo brasileiro, Kenzo, eu nesse ponto eu discordo um pouquinho de vocês dois, porque acho que o governo Lula está com uma agenda tão ruim que qualquer coisa que entre para um aspecto da área comportamental e uma área um pouco da área de direitos humanos, eles vão querer surfar na onda. E eu acho que é lógico, acho que as medidas do governo brasileiro, acho que é necessário que você adote algumas medidas, não vou dizer que não, acho que o Itamaraty adotou algumas medidas corretas, mas eu confesso que eu tenho um pouco de receio do governo aproveitar esse caso do Vini Júnior para surfar um pouco, para tentar, né, mudar um pouco a agenda da pauta negativa do Congresso. Mas, enfim, em relação ao Magno Malta, enfim, se eu fosse capixaba hoje, eleitor do Magno Malta, eu teria vergonha do parlamentar que eu elegi. Sabe? É algo... Foi dantesco, foi horrível, foi uma... Enfim, eu não tenho nem palavras, porque foi... Não falta palavras, porque é algo tão dantesco, que aí não tem justificativa. Nessa, o Magno Malta pisou feio na bola.